Tá pensando em comprar um carro com câmbio automático, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções do mercado, quais são aqueles câmbios para você evitar ao máximo? Então nesse vídeo eu venho trazer um guia completo com as melhores e as piores opções de câmbios automáticos, automatizados, CVTs que temos no nosso mercado de usados. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E antes de mais nada, tenho que esclarecer aqui que para toda regra tem a sua exceção. Eu vou falar de câmbios aqui que são bem problemáticos, tem alto índice de quebras, de defeitos crônicos, mas não quer dizer que todos vão passar por isso. Eu não estou falando necessariamente do seu carro em específico. Pode ser que você nunca tenha tido problema com esse tipo de câmbio, mas tenho que falar aqui porque a incidência de problemas é alta. Da mesma forma que também não existe câmbio inquebrável. Vou falar aqui de bons câmbios, bem confiáveis, resistentes, mas que tem uma chance bem pequena, bem reduzida de dar problema se você não cuidar bem dele, não fizer as manutenções preventivas da forma como deve ser feita. Dito isso, vamos começar aqui falando dos câmbios da Chevrolet, começando com aqueles mais antigos lá, né, os 3 marcha, que vinha nos Monza, no Cadete também, em raríssimas versões. É um câmbio bem antigo, geralmente você vai encontrar esses carros aí com esse câmbio já com a alta quilometragem, e você vai ter uma dificuldade um pouco maior de encontrar peças de reposição se começar a dar problema. Só pelo fato de ter uma quilometragem mais alta, a chance de você ter problemas já é maior. E como sabemos que um reparo corretivo numa transmissão automática sempre é relativamente mais caro, eu digo para você evitar esses carros aí automáticos. Pegue sempre com câmbio manual. Mas avançando um pouco a linha do tempo, vamos para os AW5040LE, fabricados pela Aisin, câmbios convencionais de 4 marchas, que equipavam Astra, Vectra e Zafira, e acoplados ao motor por conversor de torque, são considerados câmbios bem resistentes para a época, mas podem apresentar alguns defeitos crônicos, principalmente relacionados aí com o tempo de uso e a falta de cuidado com a troca do fluido desse câmbio no tempo correto, na especificação correta. Além disso, essa transmissão tinha uma particularidade que eram alguns componentes internos ali utilizados que eram bem semelhantes a utilizados em outros modelos de transmissão, que se o mecânico não tiver atenção, pode montar um câmbio desse com peça errada e causar um defeito sério futuramente, algo para ficar ligado. Um exemplo disso é o filtro, que é bem parecido com o filtro utilizado em outro modelo de câmbio, que se não atentar para esse detalhe, pode causar problemas de entupimento e gerar falhas de lubrificação e de pressurização nessa transmissão. Quanto ao funcionamento, esse câmbio ele é de comportamento bem suave, em condições normais de uso, as trocas de marcha são sempre sem trancos e até bem rápidas, porém você tem que ficar ligado, principalmente nos Vectra e Astra um pouco mais antigos, que não tinha um sistema de desengatar o câmbio automaticamente quando você parava no semáforo ali com o câmbio no D. O que nesse caso pode gerar um desgaste excessivo, né? O câmbio vai tentar ficar movendo ali o veículo o tempo todo enquanto você está pressionando o freio. Então, na dúvida, parou com um carro desse no semáforo, jogue no neutro. Se vai ficar parado mais tempo com o motor em funcionamento, evite deixar no D para não ocasionar um problema mais sério futuramente. Geralmente esses câmbios automáticos não têm grandes relatos de problemas crônicos. A maioria deles é relacionada aí com a negligência na troca do fluido ou também pode ser ocasionado por mau uso. Para você que está olhando um carro desse para comprar, fique atento com trancos, ruídos nas trocas de marcha ou ao arrancar. Além disso, também fique ligado se esse câmbio não está patinando quando você troca de marchas, né? A rotação ela sobe, mas a velocidade não sobe. E em casos mais extremos, você pode chegar a notar uma perda de força, principalmente nas retomadas de velocidade e principalmente na fase quente, que é quando esses problemas mais se manifestam. Então eu digo que é um câmbio até ok, bom, mas você tem que fazer um bom test drive antes de fechar negócio. Passando para os câmbios um pouco mais modernos, a linha GF6, né? Aqui o 6T30, 6 marchas, convencional, com conversor de torque, equipou aí o Onix, Prisma de segunda geração, Cobalt, Sonic, Spin e a primeira geração do Cruze, né? Com motor 1.8.
geralmente são câmbios bons, quando estão funcionando bem, quando bem cuidados. Porém, mesmo assim, ele tem um problema crônico, que é o desgaste prematuro do anel mola. Ele quebra com facilidade, principalmente nos primeiros anos modelo aí desses câmbios aí no Brasil. Lá para 2012, 13, 14 é mais comum disso acontecer, e principalmente em carros com motores de maior torque, por exemplo no Cruz 1.8, isso aconteceu com mais frequência. Mas qualquer um desses outros também está sujeito a esse problema. Nesse caso, a transmissão vai ter que ser aberta para fazer a troca desse conjunto de peças, o que não é barato. Nem as peças não são baratas, passam facilmente aí dos R$2.000, além da mão de obra também para fazer essa substituição, que também não vai ser barata. E como que você identifica se esse câmbio está passando por esse problema quando você estiver fazendo um test drive? É ficar atento ali para os trancos e trepidações, tanto ao arrancar com esse carro, quanto nas trocas de marchas. E ainda dentro dessa linha de câmbios, tem a linha 6T40, T45 e T70, da mesma família dos GF6, também de 6 marchas, convencional, com conversor de torque. Aqui ele já equipa carros com um pouco mais de potência de saída. Cruz 1.4 Turbo, Malibu, Captiva V6 e o Fusion V6 também equipado com esse câmbio. Mesmo ele sendo um pouco mais resistente que a linha 6T30, aqui ainda pode ocorrer esse problema de quebra do anel mola. É mais raro de acontecer. A Chevrolet foi resolvendo esses problemas, foi atualizando esse câmbio, mas não é impossível de acontecer ainda. Em condições normais de funcionamento, é um câmbio de troca suave, sem trancos, até bem eficiente, porém, se você perceber que ele está começando a apresentar dificuldade de trocar de marchas, principalmente de segunda para terceira ou de quarta para quinta, já é um sinal para você procurar um mecânico, uma oficina especializada o mais rápido possível. Se estiver fazendo um test drive antes de comprar, é um forte sinal para dar uma olhada em outro modelo. Esse problema de quebra do anel mola não é só relacionado à quebra da peça em si, mas o que ela pode causar dentro da transmissão, porque ela começa a soltar ali pedaços, e esses pedaços eles vão circulando ali por dentro da transmissão junto com o fluido, e esses pedaços vão fazendo estrago por onde passam. Podem danificar corpo de válvulas, as próprias válvulas em si, pode comprometer também o eixo de entrada, criar ranhuras ali que podem causar uma perda de pressão. Além disso, em casos mais extremos, essas limalhas elas podem atingir até o módulo de controle, que mesmo sendo protegido ali por uma redinha, por uma telinha, essas limalhas elas podem cortar essa redinha e alcançar ali o módulo de controle, gerando curto-circuito e causando um problema sério, tendo que trocar até mesmo esse módulo completo. Então, ao menor indício de problema, se você já tem um carro desse, leve na oficina especializada para minimizar possíveis danos futuros. Chegando aqui na linha dos EasyTronic, né, que nada mais é que um câmbio manual de 5 marchas, é que o F15 5WR, porém com sistema de atuadores ali automáticos que fazem as trocas de marcha por você, né? Por isso o nome automatizado, mas mecanicamente ainda é uma embreagem simples, a seco. Esse câmbio veio equipando a Meriva e o Agile, e não é um câmbio muito confiável. Ele foi produzido para ser uma opção de baixo custo frente aos câmbios mais convencionais. Também pode apresentar trancos, trepidações ao arrancar o veículo, causado por desgaste excessivo da embreagem e até mesmo o volante do motor. Também é comum de observar trancos e ruídos e falhas ao engatar marchas. As marchas já engatam com certo atraso, com um maior tempo de troca comparado com os câmbios convencionais, o que já é um ponto negativo por si só. Esse câmbio também ele acontece de cair em ponto morto inadvertidamente, o que pode ser causado por um desgaste excessivo do corpo de válvulas. Porém, a maioria desses defeitos ocorrem por não observar o prazo correto da troca do fluido desse câmbio. Não estou falando do fluido ali da caixa de mudanças, que é o mesmo da caixa manual. Eu estou falando aqui do fluido hidráulico, responsável por pressurizar os atuadores e fazer ali o acionamento do trambulador que vai fazer a troca de marchas. Esse fluido, com o passar do tempo, ele vai perdendo suas propriedades ali de viscosidade, de pressão, de resistência à temperatura e vai causando essa série de problemas nesse câmbio. Além disso, também tem relatos de falhas eletrônicas
eletrônicas aqui no sensor de pedal do freio. Se isso ocorrer, pode gerar um travamento da alavanca de mudanças. Isso é até bem relatado aí nessa linha de câmbios. E para qualquer um desses defeitos mencionados, aparece no painel um aviso com a letra F, de falha do câmbio. Então, já indicando que você vai precisar fazer uma intervenção nessa transmissão. Eu diria para evitar esses câmbios EasyTronic também, que não tem um comportamento muito bom, muito suave. As trocas, mesmo esse câmbio estando em perfeito estado de funcionamento, elas são feitas com um pouco ali de trancos, são lentas comparado com o câmbio automático convencional. Mas falando agora dos câmbios da linha Citroën, Peugeot e Renault, temos aqui o mais famoso deles, O AL4, vulgo DP0, AT8, todos aqui são nomes dados ao câmbio automático convencional de 4 marchas, acoplado ao motor sempre por conversor de torque. Aqui equipou o C3, C4 Pala, C5, Picasso, na linha Peugeot 206, 207, 307, 406, 407, Renault Laguna e Megane. É um câmbio bem conhecido aí das oficinas, é um dos que mais se vê chegando para fazer um reparo corretivo. É um câmbio de concepção um pouco antiga, de baixa durabilidade, mas não dá para negar que hoje em dia esse câmbio está um pouco mais fácil e barato de reparar. A questão aqui da baixa durabilidade está relacionada tanto ao projeto, que não é dos mais robustos, resistentes, quanto a negligência também de alguns proprietários que não se atentaram com a troca preventiva do fluido desse câmbio. Aí é claro que os problemas vão vir de qualquer jeito, E além dos custos, de manutenção corretiva que você vai ter com um câmbio desse, geralmente os veículos também já tendem a ter uma desvalorização um pouco mais alta, porque já está tão falado no mercado, já ficou tão famoso esse câmbio aí por seus problemas, que os carros acabam se desvalorizando cada vez mais. Então, quando você for revendê-lo também pode perder uma boa grana. Mas a boa notícia para você que já tem um carro com esse câmbio é que já foram desenvolvidas várias soluções interessantes para melhorar de fato esse câmbio. Por exemplo, hoje as peças de reposição como embuchamentos, luvas e rolamentos já tem disponíveis no mercado com padrão de fabricação e durabilidade até superiores comparados aos originais, o que deixou esse câmbio até mesmo melhor do que antes com relação a esses defeitos. Mas, repito, se você puder evitar pegar um carro com esse câmbio, é melhor. Se você já tem, saiba que tem melhorias disponíveis e não é um câmbio tão caro de reparar. É até relativamente barato comparado com outros câmbios automáticos convencionais. Mas ainda aqui na linha Citroën e Peugeot, também foi lançado um novo câmbio para substituir essas transmissões AL4 aí de 4 marchas, É o câmbio TF70SC, que também foi evoluído para o 72TSC e 80SC. Classificação essa de acordo com o torque máximo de saída do motor. Esse câmbio vem no C4 Lounge, C5 mais novos, mesmo do Peugeot 408 e também na linha Jeep e Fiat, na Renegade, no Compass 6 marchas, na Toro Flex e no Fiat Argo. Esse já é um câmbio bem mais confiável, resistente, fabricado pela Aisin, de comportamento excelente, troca suave, sem trancos. Porém, esse câmbio ainda tem um probleminha crônico, que é relacionado ao trocador de calor, que pode oxidar com facilidade e se isso acontecer em situações mais extremas, ele acaba furando. E ao furar, o líquido de arrefecimento, que estaria ali para fazer a troca térmica com o fluido do câmbio, acaba misturando e ele entra para dentro da transmissão. Só que aqui é um defeito silencioso, ou seja, você não percebe trancos, patinações, nada disso a um primeiro momento. Quando você percebe que tem alguma coisa errada, já é tarde demais, já fez bagunça dentro desse câmbio. E qual que seria uma solução mais viável para isso? É a prevenção. Primeiro, é fazer uma troca periódica preventiva do fluido do câmbio, ali mais ou menos recomendada a cada 60 mil quilômetros. Você já troca o fluido, troca o filtro, verifica se não tem indícios de corrosão, de oxidação no trocador de calor, porque se tiver ali algum princípio de umidade, você colocando fluido novo já vai evitar maiores problemas. E também tem que ter atenção com o próprio líquido de arrefecimento, porque
Essa oxidação geralmente ela é causada porque o proprietário não se atenta para colocar o aditivo na proporção correta, na especificação correta, como manda o manual do proprietário. Em algumas situações aí acontece de colocando água de torneira e ali é que começa o problema, a oxidação vai ser maior. Aí o problema também vai afetar as galerias ali de refrigeração do próprio motor, mas no câmbio o problema vai ser bem mais caro de resolver. Então é algo para você ficar atento se você tiver um carro com esse câmbio. E o mesmo cuidado aqui vale para a linha TF71SC, que é o câmbio que equipa ali os C3 mais novos, alguns C4 Lounge, C4 Cactus, Peugeot 208 e Peugeot 2008. E já que eu citei a Fiat, né, vamos falar aqui do câmbio exclusivo da marca, né? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E seguindo aqui com os câmbios da linha Fiat, vamos falar aqui do conhecido Duologic. Depois foi atualizado para Duologic Plus e por último passou a ser chamado de GSR, mas basicamente é o câmbio ou C510 ou C513, aquele manual de 5 marchas que a gente conhece bem na linha Fiat, automatizado, acoplado ao motor também por embreagem simples a seco. Esse câmbio veio em vários carros da linha Fiat. Tem no Estilo, Novo Uno, Palio, Siena, Gran Siena, Idea, Punto, Bravo, Strada, Palio Weekend, Linea e até o 500. Como eu disse, né, esse câmbio lá na sua primeira geração, ele tinha alguns probleminhas de funcionamento, apresentava vários trancos, faltava algumas funções interessantes. Aí teve a primeira atualização, passou a ser chamado de Duologic Plus, ganhou recursos como Crapping, que aplica uma pequena força automaticamente nas manobras, sem necessidade de você pisar no acelerador. Ele basicamente simula o que faz ali um câmbio automático convencional. Ajuda bastante ali nas manobras para você não precisar ficar controlando com o pedal do acelerador. Ele já faz isso de forma automática. E além disso também foi adicionada a função Auto Up e Shift Abort, que sobrepõe a programação padrão de troca de marchas imediatamente ao detectar que o motorista acabou de exigir uma retomada de velocidade imediata, ou seja, travando a marcha mais reduzida possível para garantir uma ultrapassagem com mais segurança e rapidez possíveis. Já na segunda atualização, né, quando passou a ser chamado de GSR, nada mais é do que um Duologic com botões no lugar da alavanca. Na verdade, isso na época foi até uma jogada de marketing da Fiat, tentando passar uma impressão de ser um novo câmbio mais robusto. É claro, passou por alguns ajustes de software, ficou um pouco mais suave ali nas trocas de marchas, mas mecanicamente ainda é o mesmo Duologic. E os defeitos mais comuns nesse tipo de transmissão, e isso vale para todos os anos modelo e atualizações desse câmbio, são vazamentos de óleo, principalmente ali no robô, né, nos atuadores ali que ficam em cima desse câmbio, falhas de solenoide, defeitos no reservatório e no acumulador de pressão, além de trancos nas trocas de marchas que também estão relacionados ao fluido que já passou do prazo de troca. E assim como eu falei lá na linha de câmbios EasyTronic da Chevrolet, aqui também nos Duologic, ele trabalha com dois fluidos diferentes. Um lá da caixa de mudanças em si, que não tem a necessidade de ser trocado, porém o outro, que é o fluido hidráulico responsável ali pelos atuadores, pela pressão de óleo, que vai fazer de fato as trocas de marcha, esse sim deve ser trocado preventivamente, respeitando a especificação correta. Mas passando agora para a linha Ford, temos polêmica aí, hein? Vamos lá! Começando pelo câmbio automático convencional de 4 marchas, né, o 4F26E, acoplado também ao motor conversor de torque, veio no Focus de primeira e segunda geração, na EcoSport de primeira geração e segunda também até 2011, e é um câmbio conhecido por ser bem robusto, confiável, resistente aí da linha Ford, porém não é tão eficiente, falta ali pelo menos uma quinta marcha, então o consumo de combustível em carros com esse câmbio acaba sendo um pouco mais elevado
do que em similares com câmbio manual. Se bem cuidado, não tem maiores relatos de problemas e defeitos crônicos, mas quando você estiver olhando um carro desse para comprar, fique atento com dificuldades ou trancos para engatar a segunda e a quarta marchas, que são geralmente causados por um desgaste prematuro da carcaça, onde vão alojados os componentes que atuam nessas marchas, as válvulas solenoides. Isso causa uma perda de pressão hidráulica e uma dificuldade, como eu falei, de engatar principalmente essas marchas. Se não reparado rapidamente, podem haver problemas mais sérios no conjunto de cinta, tambor e pistão, o que vai acabar exigindo a troca desses componentes e, como sabemos, não são nada baratos. Mas se você queria um câmbio Ford de 5 marchas, tem o FNR5, que é automático também convencional, equipando aí o Fusion com motor 2.3. É basicamente o 4F27E com a marcha a mais, mas que carrega todos os pontos positivos e negativos que eu falei anteriormente. Então, fique atento quando for avaliar, for fazer um test drive num carro com esse câmbio. Se estiver dando esses problemas de trancos, evite comprar. E se você já tem um carro com esse câmbio e começou a dar esse tipo de problema, já providencie um reparo imediato para evitar maiores problemas lá na frente. Além disso, tem a linha de 6 marchas aqui, o 6F35, bem conhecido aí do mercado, automático, convencional, veio no Fusion de terceira geração, tanto 2.5 Flex quanto 2.0 Turbo. Também é um bom câmbio quando está tudo em ordem, está tudo funcionando belezinha, muito confortável, trocas de marcha suaves, sem trancos, exemplar nesse quesito. É um câmbio que sempre encontra ali o melhor regime de funcionamento, independente da velocidade. Porém, ele aqui apresenta um problema crônico de desgaste prematuro ali no corpo das válvulas solenoides, que pode ocasionar também perda de pressão hidráulica e consequentes trancos nas trocas de marchas, o que é inadmissível para um carro desse segmento, não é verdade? E em casos mais avançados desse defeito, você pode perceber uma patinação ali nas trocas de marchas e até mesmo vazamento de óleo desse câmbio, o que geralmente é ocasionado por não levar o carro já direto na manutenção quando se percebe aqueles primeiros tranquinhos. Talvez o dono continue insistindo ali, vai rodando e o defeito vai aumentando cada vez mais. Quando percebe, já ficou bem caro o reparo. Agora chegamos nele, o mais famoso aqui, mais comentado da internet, O DPS-6, para quem conhece de códigos já sabe do que eu estou falando aqui, O Power Shift automatizado de 6 marchas, dupla embreagem a seco. Veio no EcoSport de terceira geração até 2017, em todos os New Fiesta e em todos os Focus de terceira geração. Mas antes de falar aqui de defeitos, eu tenho que ressaltar que o conceito e a intenção da Ford quando trouxe esse câmbio para o mercado até que eram dos melhores. Numa época em que você só tinha a opção de câmbio ou automatizado de embreagem simples, que era barato, mas dava muito tranco, ou os mais caros, convencionais, com conversor de torque, que também eram mais pesados, de trocas suaves, mas a Ford que queria algo para unir o melhor dos dois mundos, um câmbio que não fosse nem tão caro de reparar, mas ao mesmo tempo de trocas suaves, precisas e rápidas. E esse câmbio Power Shift realmente entrega isso muito bem quando ele está funcionando 100%. O conceito de dupla embreagem ele é bem interessante porque uma embreagem fica a cargo das marchas ímpares, primeira, terceira e quinta. Já outra embreagem fica para as marchas pares, segunda, quarta e sexta. Ou seja, quando você está ali, por exemplo, na estrada de terceira marcha, retomando velocidade, essa terceira está acoplada numa embreagem e despejando torque. Ao mesmo tempo em que a quarta marcha, que é a próxima, já está pré-engatada na segunda embreagem. Então, quando faz a troca de terceira para quarta, é praticamente simultâneo. Uma desacopla e a outra acopla. Isso faz esse câmbio ter trocas de marchas bem rápidas, da ordem de 0,2 a 0,3 segundos. Isso é muito rápido e tinha tudo para dar certo. Porém, o projeto em si não foi muito bem executado, questão aqui de redução de custos, tudo foi feito muito sob medida para atender ali no mínimo da eficiência possível, mas
nas condições reais de utilização e condições severas, esses câmbios foram começando a gerar problemas, a quebrar com muita facilidade. Tudo que era possível de dar problema num câmbio desse aconteceu. Nesse câmbio podem ocorrer trepidações, patinações, desgaste prematuro de embreagens, falhas e trancos nas trocas de marchas, problemas de software, superaquecimento, paralisações repentinas e até quebras prematuras. E isso não foi só aqui no Brasil, também lá nos Estados Unidos, esses defeitos foram bem recorrentes. Então, por essas e outras razões é que eu digo que se você puder evitar pegar um carro com esse câmbio, evite, porque a chance de você ter problemas é grande. É claro que uma outra pessoa pode ter dado sorte de nunca ter tido problema com esse câmbio, mas são raríssimas exceções. Na grande maioria das vezes, algum desses problemas aí se manifestaram ou ainda vão se manifestar. Então, não é um câmbio para eu recomendar aqui para você. Passando aqui para a linha Honda, começando com os CVTs antigos, acoplados ao motor ainda por embreagem, que vinham lá nos Fit de primeira geração. A proposta aqui da Honda para a época era boa e até inovadora. Um câmbio CVT mais eficiente para um carro urbano e versátil, um câmbio mais leve e de fato não deixa de ser uma boa transmissão de funcionamento tradicional ali, um CVT raiz com variações contínuas ali da relação de marcha. Porém o acoplamento aqui é que é o problema, porque ele é feito, como eu disse, por embreagem a seco, né? A embreagem comum aí dos câmbios manuais, que geralmente apresenta desgaste prematuro, muitas vezes ocasionados até pelo próprio uso, principalmente quando tenta segurar esse carro ali na subida. É como se você ficasse mantendo o controle de embreagem ali, segurando o carro na embreagem numa subida num carro manual. O que vai acontecer? A embreagem vai acabar rapidamente, e essa era a maior causa de reclamação desse tipo de câmbio. Ou seja, se você souber levar um carro desse de forma correta, muito provavelmente você não vai ter maiores problemas. Mas ao avaliar um carro desse antes de comprar, verifique se ele não está patinando nas trocas de marcha ou nas arrancadas, que podem indicar justamente que essa embreagem já está na hora de trocar, e essa manutenção obviamente não vai ser barata. Além disso, esses câmbios CVT geralmente têm um prazo de troca de fluido um pouco mais apertado. A Honda fala aqui em 80 mil quilômetros ou 4 anos para a primeira troca, o que ocorrer primeiro. Mas geralmente você vai encontrar um carro desse com mais de 80 mil quilômetros. Estamos falando de carros aí 2006, 2007, 2008. Então, nesse caso, já da segunda troca em diante, a Honda recomenda que seja feita a substituição completa do fluido a cada 60 mil quilômetros ou 3 anos, também o que ocorrer primeiro. Então, além das trocas serem mais constantes, você tem que verificar lá no histórico de revisão daquele carro que você está olhando para comprar, se ele passou por todas essas trocas. Se não, é um câmbio que provavelmente também pode dar algum defeito futuramente por falha de lubrificação, algo para ficar atento. Passando aqui para a linha dos câmbios convencionais de 4 marchas, né, que vinham lá nos Civic G7, né, com motor 1.7, na CR-V 2.0 mais antigas também. Aqui já é um bom câmbio, bem competente, resistente. Porém, dependendo da quilometragem que você pegar um carro desse, se ele não tiver sido bem cuidado, se não tiver passado pelas trocas preventivas ali de óleo, é um câmbio que pode te dar problemas também. Não é um câmbio inquebrável, não existe câmbio inquebrável. Então todos têm que passar pela manutenção preventiva. E os relatos mais comuns de defeitos nesse tipo de câmbio é o entupimento no sistema de filtragem. Muitas vezes o próprio filtro leva a culpa injustamente, mas o entupimento também está relacionado com o fluido que passou do prazo de troca. Ele muda a viscosidade e causa esse entupimento no filtro, o que não é nada bom para um câmbio automático, né? Vai causar perda de lubrificação, perda de pressão hidráulica. E os sintomas mais comuns que você pode observar quando estiver olhando um carro desse para comprar são ruídos ao rodar, ou até mesmo parado ali no neutro, patinação e trepidação nas trocas de marcha,
falta de força, principalmente quando na fase quente, e caindo no neutro involuntariamente, entrando em modo de emergência também, é bem comum de acontecer. A boa notícia é que esses câmbios são até relativamente baratos de reparar, mas mais barato ainda do que fazer uma manutenção corretiva num câmbio desse é fazer a manutenção preventiva, trocar o óleo no tempo correto, que você não vai ter maiores problemas. Avançando um pouco no tempo, temos a linha de câmbios aí de 5 marchas da Honda, né? Tanto os de baixo torque, né? Aqui a linha SMMA, MVA e SWRA, que vinha no Fit de segunda geração, né? 1.4 e 1.5, quanto os da linha MCVA, MRMA, MRVA e o SPCA, que vinha no Civic, New Civic, né, G8, G9, 1.8, 2.0, CRVs mais novas, 2.0 e no Honda Accord. Essas variações de código aqui que eu falei, elas estão relacionadas tanto ao torque máximo que esses câmbios suportam, quanto a atualizações, tanto mecânicas quanto eletrônicas, que eles foram passando ao longo dos anos. Por isso, esses nomes, essas letras esquisitas aí, mas é basicamente o mesmo câmbio, a mesma concepção, aqui bem robusto, bem confiável, bem resistente, claro, se você cuidar bem, obviamente, se tiver passado pelas manutenções preventivas, é um câmbio que não tem histórico de problemas crônicos. E alguns defeitos aqui relatados na internet, em sua maioria, são bem comuns de uma transmissão automática. Estão geralmente ligados a um descuido na troca do fluido ou do próprio filtro no tempo correto, ou também colocando um fluido qualquer que não especificado no manual do proprietário, mas defeitos crônicos realmente não tem aqui grandes relatos para esses modelos de câmbio. E passando por os mais novos, né, a linha CVT, né, os KA, KL, do Civic G10, Fit de terceira geração e o City de segunda geração, apesar de serem de construção Honda e de serem câmbios de comportamento exemplar, bem eficientes, não são poucos os relatos na internet aí de problemas de travamentos e ruídos em excesso. Olha só, estamos falando aqui de um câmbio Honda. E isso aconteceu mesmo em unidades com baixíssima quilometragem, indicando que pode ser aí um defeito crônico e não apenas relacionado só ao mau uso. Então a dica aqui é a mesma para você que está olhando um carro desse para comprar. É verificar se ele não está tendo travamento. O que é o travamento? É o travamento da correia ali entre as polias. Ele não muda a relação de marcha, então é como se ele tivesse numa relação só, e você vai acelerando, ele vai subindo giro, subindo velocidade, mas ele não muda a correia de lugar e ele acaba dando corte de giro. É isso aí. E também ficar atento com ruídos em excesso, zumbidos, que podem indicar que o exemplar que você está avaliando pode estar passando por algum problema. Seja por isso ou não, o prazo de troca do fluido desse câmbio aqui, especificado pela Honda, ele também é bem mais recorrente. Aqui a recomendação é de fazer a troca completa a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos, o que ocorrer primeiro. E como esse vídeo já está ficando bem extenso, eu vou trazer uma parte 2 aqui com os câmbios que faltaram das montadoras que faltaram. Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho para ser avisado assim que esse vídeo for ao ar. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.